metas, metinhas e metonas para 2024, para que a gente tenha aí uma direção a seguir, né? Um caminho para que a gente também tenha mais foco e, consequentemente, a gente alcance os nossos objetivos. Neste ano aí eu resolvi dividir algumas metas em metas profissionais e pessoais. E aí acabei incluindo alguns tópicos como financeiro, físico, jurídico. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu faço bastante anotação aí, mas eu vou tentar passar isso de uma forma bem genérica, né, pra não ficar tão chato também. E apesar de eu já estar fazendo isso um pouco tarde, né, hoje é dia 1º de março, ou seja, 3 meses aí que o ano começou, né, praticamente, vai fazer 3 meses. E mesmo assim eu tô ainda com aquela impressão, não sei se vocês têm também, sabe, uma sensação daquela atualidade acelerada, onde tudo tá mudando o tempo todo, rapidamente, e parece que você tá ficando atrasado, que já é fim do ano, e você tá muito atrasado. E o pior é que você não sabe nem pra quê. Porém, ainda assim, eu fiquei bem contente de fazer essas metas, porque eu percebi que eu consegui cumprir vários pequenos objetivos aí ao longo desses dias. Então, ponto pra mim. Eu trabalho atualmente fazendo dreadlocks, fazendo aplicação, confecção, envio, faço tranças também. E aí eu atendo clientes em parceria, né? Então eu tenho um parceiro de trabalho e a gente acaba dividindo algumas funções. Uma delas foi na parte do atendimento, quando chegar cliente de dread, ele fazer a raiz e eu fazer o corpinho do dread. Por quê? Eu aperto mais o corpo do dread, não sei se é porque ele já tem mais anos de profissão, a mão já tá um pouquinho mais cansada, mas a gente chegou a essa conclusão ao observar mesmo, né, o nosso dia a dia, o nosso trabalho com os nossos clientes e até mesmo o feedback das pessoas. Então, para agilizar nosso serviço, a gente combinou, ele faz a parte da raiz dos clientes, enquanto eu faço o corpinho do dread. O problema, para mim, né, porque na verdade não é nenhum problema, mas eu comecei a sentir falta, porque eu não quero ser uma profissional que faz as coisas pela metade, eu quero fazer por inteiro o serviço, eu quero saber fazer por inteiro. Então eu acabei ficando muito tempo, muitos meses aí sem essa prática. Não que você vai esquecer. Eu acho que é importante a gente estar trabalhando ali todas as técnicas que a gente tem à disposição e possíveis, né, da nossa profissão. Porque isso aí vai tornar a gente um profissional muito melhor. Como dizem, o hábito, né, a prática faz a excelência. Então, sentindo essa falta e essa necessidade de estar trabalhando também com as raízes nas manutenções dos dreadlocks, eu conversei com meu parceiro e beleza, sem problema nenhum, a gente dividiu. Hoje nós dois fazemos os dois trabalhos, a gente só vai se auxiliando mutuamente, né? E pasmem, isso daí agilizou muito mais o serviço do que eu imaginava, né? Eu acreditava que da forma que a gente estava fazendo antes era mais rápido e acabou que não, acabou que os dois fazendo as mesmas funções, né, acaba agilizando os atendimentos. A parte jurídica aí que eu comentei, pelo lado profissional, está relacionado mais à administração, a pagamentos, ao financeiro, a documentação, né, a parte burocrática aí do meu negócio, que eu pretendo muito dar mais atenção este ano, então essa é outra meta. E além disso, também tem outra meta que está relacionada à identidade visual da minha marca. É algo que eu quero cuidar, eu quero planejar, quero ter tempo, fazer com muito carinho e espero que eu consiga cumprir esse ano. Graças a Deus, né, e ao universo, ao que você acredita de bom que move a gente e o mundo, eu tenho tido muitos clientes, eu tenho sido bem feliz na minha escolha, né, na minha profissão. E eu acredito que expandir o meu negócio também, aumentar meus clientes, trabalhar cada vez melhor, ser mais reconhecida, também é uma forma de gratidão pessoal e para todo mundo que acreditou na gente e que acredita até hoje. Então essa é uma outra meta, né? Atrair novos clientes, expandir mais nosso negócio. Eu sempre sou muito grata a tudo, a todas as oportunidades e eu quero sempre fazer o melhor e o meu melhor. A parte financeira e relacionada ao trabalho se refere mais ao que eu preciso investir, aonde eu preciso cortar gastos, o que eu preciso aplicar, o que eu preciso aprender para estar movimentando melhor o meu dinheiro. E isso se refere principalmente também aos estudos, né? O investimento em cursos, em aprendizado, em estudos, né, teóricos, em estudos práticos. Gastar com educação nunca vai ser gastar, né? É investir. E eu sempre vou ser a favor de estudar, seja lá o que for. Eu acredito
que a gente melhora muito como ser humano através do estudo. A parte física, né, se refere muito à questão da saúde, mas principalmente à questão da postura, né? Eu fico muitas horas aí de pé, atendo clientes de diversos tamanhos, às vezes fico um pouquinho curvada, sinto muitas dores nas costas. Uma coisa bem bacana que eu comecei a fazer esse ano e era uma meta também, começar a fazer quiropraxia para tentar melhorar um pouquinho a minha postura e as dores que eu sinto, né, nas costas. Eu tenho alguns probleminhas também de saúde e eu sinto que isso daí tá me ajudando sim, aos pouquinhos está me ajudando, então metinha cumprida. Outra meta, né, que eu chamaria de metinha, na verdade, por mais bobo que pareça, gente, escrevam sempre tudo o que vocês querem e vocês vão elencando o que é prioridade, o que não é, o que é mais importante, o que vai vir com o tempo e o que vai vir a curto tempo. Mas uma das outras metas é comprar uma maquininha de cartão decente, porque eu uso a maquininha emprestada do meu parceiro de trabalho e é uma maquininha também antiga, que não passa cartão por aproximação e tal. Essa meta, gente, é ridículo até, eu tinha que tomar vergonha na minha cara, porque dava pra fazer isso agora. Mas estou aguardando um pouquinho ainda e já já eu vou comprar essa maquininha, que é uma das metas mais fáceis de fazer, e eu tô procrastinando, mas tá aí como meta também. Ainda, né, na parte financeira barra jurídica, eu tenho um processo trabalhista e eu espero muito que esse ano se finalize. Na verdade, já está em parte de finalização, porém ainda faltam algumas coisas. Então eu tô ansiosa aguardando que isso termine, né? Eu trabalhei durante quase 5 anos na administração pública e era por contrato, servi em várias secretarias, várias pastas, né? Mas eu fiquei bastante na comunicação, acompanhando um pouquinho de cada coisa. Então foi uma experiência muito gratificante, foi uma escola para mim. Infelizmente, eu também comecei a entender por que as coisas na cidade não funcionam. Mas enfim, eu espero muito que se resolva aí 100% esse ano, que eu consegui deixar para trás isso, né? Parar de lembrar disso, porque querendo ou não é algo que incomoda, né? Quando eu tenho alguma pendência, gente, me incomoda demais. É coisa de pobre isso, né? Ainda na parte jurídica aí, eu sou descendente, né, de japoneses por parte de pai e de índio por parte de mãe. Há alguns anos, inclusive, eu estava, né, pesquisando agências especializadas, né, em trabalhos no Japão para ficar lá um tempinho, ficar uns 4, 5 anos e depois retornar. Acabou que entrou a pandemia, eu acabei não indo, muitas coisas aconteceram, eu aguardei aqui um pouquinho, porém ainda não é algo que eu descartei completamente. Eu penso bastante sobre isso, inclusive ultimamente eu tenho pensado bastante. E quem sabe, né? E mesmo não tendo ido, né, quando eu tava já tirando toda a documentação e tal, eu ainda quero deixar tudo mais ou menos pronto, mais ou menos acertado. Muitas documentações, né, são precisas, a maioria delas tem prazo de validade, então não adianta eu tirar agora, mas eu ir me informando como é que estão as coisas, né, deixar tudo mais ou menos pronto, saber o nome de cada formulário, muitos são em japonês também, né, então tem que traduzir. Enfim, já ir me habituando mais ou menos com essa parte burocrática, para caso eu decidi não ser tão difícil. E uma dessas documentações que eu resolvi já acertar, né, que entrei como uma meta também, é a revisão e correção do meu sobrenome, que tem algumas letras que estão erradas. Como vocês sabem, os nomes estrangeiros, né, principalmente japoneses, americanos, possuem aí as letras YKW, na maioria dos casos, nesses nomes estrangeiros. Fora as questões linguísticas e culturais também, né? Vou voltar só um pouquinho na história para contextualizar para vocês, né? Minha avó veio do Japão para o Brasil, ainda criança, com muitos outros japoneses fugindo da guerra e do pós-guerra, né, procurando um país que os acolhesse, os recebesse, que fosse próspero, frutífero, né, desse muito trabalho para as pessoas, e no caso era o Brasil. Naquela época não existia a letra Y, K e W oficialmente no alfabeto brasileiro. Isso aí só viria a acontecer muitos anos depois. Então eu acredito que naquela época registraram muitas pessoas com sobrenomes errados, com nomes errados, né, grafia errada. Acredito que, caso da minha família, né, do sobrenome da minha família, um dos sobrenome, aconteceu isso. Então assim, pode parecer até fácil, gente. Só um nome escrito errado, é só ir lá no cartório corrigir. Não, é preciso entrar com ação, com processo. No caso de nome estrangeiro, eu precisei de documentos
de outras gerações da minha família que eu nem tinha acesso. E foi bem complicado, foi bem demorado, bem difícil, mas tá rolando aí esse processo para correção e como uma meta eu queria, né, agilizar isso para que acontecesse neste ano. Na questão física, pessoal, tem uma questão física tanto naquela categoria que eu falei de trabalho, né, o profissional, quanto o pessoal. O lado profissional acaba sendo por conta das posturas, né, da forma de andar, da forma de agir, peso e sobrepeso. Então é uma coisa que eu tô estudando, tô aprendendo mais a me comportar melhor, né, comportar o meu corpo melhor, para que no fim do dia eu não tenha tantas dores. E no lado pessoal, a parte física, seria cuidar mais da minha saúde mesmo, do meu condicionamento físico, de conseguir subir uma escada sem se cansar muito. E para que isso aconteça, eu julguei ser muito importante incluir na minha rotina treinos, uma alimentação saudável e fazer atividades que eu goste, como ler, por exemplo, para melhorar um pouquinho da minha saúde mental, né, dos meus pensamentos. Eu citei ler, mas tem várias outras coisas que eu gosto, que eu vou estar incluindo também, como aula de música, aula de desenho, coisas que eu acabo aprendendo, mas estimulando minha cabeça ao mesmo tempo. E também meditação, eu acho bem importante. Por isso que eu incluí também aquele lado ali espiritual. Não quer dizer, não quer se referir a nenhuma religião, tá, pessoal? Embora eu goste muito de estudar várias religiões, a cultura das religiões ao redor do mundo não se refere especificamente à religião, mas a meditar um pouco mais também, né? Desenvolver outras percepções, ter a cabeça um pouquinho mais tranquila, saber se autocontrolar, né? Se autoanalisar. Então eu quero aí muito incluir práticas budistas também. Eu já tenho algumas práticas que eu costumava fazer e eu quero estar retomando com isso porque eu sinto que são coisas que deixam a gente bem, né? Em paz com a gente mesmo e com o próximo. E a questão, novamente, aí dos estudos, porque eu adoro estudar, inclusive sobre as religiões, como eu já disse aqui, então talvez eu inclua um pouquinho aí nessa parte, como uma meta também. Já faz um tempo que eu estudava, passei uns meses aí estudando em um grupo de judeus ortodoxos aqui de São Paulo, e eu amava aqueles estudos, porque eram coisas que literalmente me completavam, né? Respondiam todas as perguntas que a gente tinha, que eu tinha em relação à vida, em relação a Deus, a própria Bíblia. Então, aquilo para mim era uma coisa saudável e eu quero retornar e quero que volte a fazer parte do meu cotidiano. E a parte financeira aí relacionada, né, à categoria pessoal, se refere a cumprir, né, pagamentos, realizar pagamentos de dívidas passadas, dívidas atuais, melhorar a minha condição de vida, de repente estudar um pouco mais sobre o dinheiro, fazer ele trabalhar um pouquinho, né, para mim, em vez de trabalhar para ele, aprender cada vez mais sobre a nossa economia, saber poupar, saber investir dinheiro da maneira correta, né, em lugares confiáveis. Então tá aí como meta também. Mesmo com tudo isso aí que eu acabo de falar, eu ainda digo que é de uma forma genérica sim, porque só pra pensar. Cada ser humano é um universo, gosta muito de fazer diversas coisas. A maioria das pessoas simplesmente esqueceu, não tem mais gosto, só vive uma rotina, não pratica um esporte, não vai na academia, só procrastina. Então, assim, se a gente não cuidar da gente, quem é que vai cuidar? O planejamento eu acho muito importante para a gente, né, tomar boas decisões e para a gente saber para onde a gente está indo, para a gente poder escolher aonde a gente está indo. Então escolha, não deixe que a vida decida por você. Eu sei que, assim como eu, né, todos têm a sua própria rotina e muitas das vezes ela pode ser bem cruel. Então, por isso eu digo, faça pequenas listas, né, de coisas que vocês gostam de fazer e vá aplicando no dia a dia, ou uma vez na semana, vá acrescentando, que isso vai se tornando hábito também. Tenha o hábito de se cuidar, de ser feliz. Tenha o hábito de se pagar primeiro quando você receber o seu salário. Tenha o hábito de cuidar da sua saúde. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Eu tenho uma amiga que ela faleceu faz 2 anos, né? Vai fazer 2 anos no final deste ano. E é uma situação bem triste, na verdade. Eu tinha até como uma meta ajudá-la e a família não se importou, na verdade, não se importava com ela nem em vida e não se importou muito após a morte. Então, o local onde ela foi sepultada era simplesmente triste de ver, parecia que era uma pessoa indigente ali. Então, eu me incomodei muito com aquilo, mas eu não tinha condição no momento de estar
ajudando, né, nesse sentido, porque eu tenho 2 cachorrinhos que ficaram doentes esse ano, os 2 desenvolveram 2 tumores e precisaram fazer cirurgia. Eu tive muitos gastos, embora eu tenha conseguido a cirurgia gratuita, os exames eu não consegui, tive que pagar remédio, houve necessidade também, certa vez, de internar, então foi todo o meu dinheiro, gente, essas coisas são muito caras. E aí, devido a esse ocorrido que eu fiquei pagando, né, por muito tempo, aconteceu, né, da minha amiga falecer e é isso, a família não cuidou, ninguém cuidou, e eu me incomodei, e aí juntei alguns amigos e falei, vamos tentar fazer alguma coisa. Então a gente se juntou e pagou a empreiteira responsável lá pelo cemitério para fazer a pedra, que é a lápide, né, que fala, e limpar o local, fazer um serviço de jardinagem. Então, assim, por mais diferente que seja, isso daí era uma meta pra mim e eu consegui cumprir, então eu tô bem feliz com isso também. E eu tô contando essa história aí pra vocês perceberem que, embora a gente divida aí em meta pessoal e profissional, todas vão nos afetar da mesma maneira, talvez com a mesma intensidade ou até maior algumas, mas todas fazem parte de um mesmo ciclo, né? E essa última meta que eu contei para vocês, né, esse último objetivo envolveu o financeiro, envolveu o pessoal, né, a saúde mental, emocional, psicológica, além do espiritual, é claro. O ser humano é falho, mas é preciso que a gente alinhe o máximo de coisas possíveis para viver melhor, né? Buscar além das aparências, procurar ser feliz de verdade com o que a gente se sente feliz de verdade, né? Tem pessoas que não sabem dizer o que fazem elas felizes. Elas estão vivendo de uma forma tão mecânica, tão controlada, tão manipulada, tão rápida, tão vídeo de TikTok, que não tem tempo de parar e refletir sobre essas coisas. Então, muitas vezes, elas acabam se guiando pelas outras pessoas. O que a outra pessoa tá fazendo, o que é a moda que tá ditando, que é o padrão, que é a mídia que tá ditando, tá fazendo ela feliz, consequentemente ela vai seguir aqueles passos porque já é um parâmetro ali, um padrão, já é algo que, ó, a mídia te joga assim e fala, você tem que ser desse jeito. Então, às vezes a pessoa tá buscando ter um conforto que ela não precisa, estar num lugar que ela não quer estar e ela acha que ela tá feliz. Então, reflitam sobre a própria vida de vocês. Isso daí é extremamente essencial pra gente viver melhor. Comece escrevendo aí suas metinhas, metas e metonas, tanto para o dia, né, atual, quanto para o amanhã, quanto para a semana, quanto metas para o mês e as metas mais longas, que são as metonas, né, para anos aí. E claro, né, lembre-se que aí vai de acordo com a realidade de cada um. Ver o pôr do sol para alguns, né, nesse ritmo frenético, nessa correria, pode ser uma metinha. Ali no fim do dia eu vou correr, tentar correr para ver o pôr do sol, né, um dia que seja, um fim de semana. Mas para outras pessoas, ver o pôr do sol pode ser tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos em breve. Até mais!